Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, começamos a nossa semana. Tempo nubladão pra caramba lá fora, bom final de semana bem chuvoso. E nessa segunda-feira, então, ah, vou conversar contigo um pouquinho sobre blocos econômicos. Por quê? Vamos naquela sequência de globalização, em que a globalização nós vimos o mundo cada vez mais interligado, este mundo é cada vez mais interligado, que tem suas zonas de influência, esse mundo cada vez mais interligado, que tem ah, empresas indo de um lado para o outro em função dos fatores locacionais. Então, por que não também ver como é que eles começaram a se articular melhor? E essa melhor articulação começou lá no final da década de 50, a partir da União Europeia. União Europeia, então, países da Europa que estavam se reconstruindo num pós-segunda guerra, viam no outro lado do oceano os Estados Unidos cada vez mais forte, afinal, quem mais lucrou com o período de guerras foi os Estados Unidos, e aí a União Europeia, a partir por dois caminhos, foi chegando na mesma conclusão. Então, a partir do acordo de, de carvão, aços e tudo mais, e também pela política agrícola comum, a União Europeia começou a crescer. E a partir dessa organização em que os países membros vendiam produtos entre si com uma taxa de importação e exportação reduzida aos demais países que não pertenciam a este mesmo bloco, é que foi um embrião da União Europeia. Logo, isso que eu acabei de falar se chama livre comércio. Países vendendo entre si ou com uma taxa de importação e exportação mínima ou inexistente mesmo, que aí seria o ideal realmente. Depois deste livre comércio, nós vamos ter a União Aduaneira. A União Aduaneira é quando os países daquele determinado bloco vendem para outros blocos seus produtos, vendem e compram seus produtos com a mesma taxa de importação e exportação, para que não haja guerra fiscal entre os países dos blocos, como existe aqui no Brasil, por exemplo, em relação aos Estados-membros. Por exemplo, chega lá, a Bahia oferece menos tributação e a fábrica se muda para a Bahia em vez de ficar no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma guerra fiscal. A ideia da União Aduaneira é exatamente evitar isso aí. Depois nós temos o mercado comum. E o mercado comum é quando os cidadãos daquele país podem viajar para o outro país para trabalhar no outro país. Então, quando a gente pensa então nesse mercado comum, nós temos a livre circulação de trabalhadores. Vamos pensar aqui, a livre circulação de produtos nós já tivemos lá no livre comércio. Agora a gente está tendo a livre circulação de trabalhadores realmente. Eu que sou advogado no Brasil, posso advogar no Uruguai, posso advogar em qualquer outro país dentro do mercado comum em que eu esteja inserido. E claro, eu dei o exemplo do Uruguai, mas mais à frente, não no blog, não hoje, mas quando eu entrar em Mercosul contigo, daí eu vou falar para ti que o mercado comum do Sul não é um mercado comum, na verdade. E por fim a gente tem a União Econômica e Monetária, que são todos os países reunidos sob uma mesma coordenação econômica. Então, de forma geral, esses aí são essa é a base dos blocos econômicos. Então essa base ela vem com a evolução da própria União Europeia. Os blocos econômicos foram surgindo, foram se organizando no mundo inteiro. A única coisa que eu não te falei é que lá na União Aduaneira, essa mesma tributação que acontece entre eles, entre os países, são a TEC, que é a taxa externa comum, ou taxa de exportação comum entre os países. Bueno, por que isso aí é tão importante então?
Pronto, passou outro carro. Por que isso aí é tão importante então? Porque foi isso aí que organizou a economia mundial e fez de alguns países mais enfraquecidos ficarem mais fortes. E como o vídeo já está passando dos 5 minutos, vou parar por aí. Nos próximos dias então eu explico melhor, aprofundo melhor cada assunto. Espero então que tu tenha uma semana de muita positividade, uma semana com o brother lá em cima iluminando o teu caminhar, paz e bem.